E aí, pessoal, tudo beleza? Mais uma videoaula da disciplina Oficina de Desenvolvimento de Software 2. Beleza? Vamos lá? Então, pessoal, na aula passada eu apresentei para vocês um processo de engenharia de software, um processo de desenvolvimento de software que foi criado especialmente para oferecer suporte ao desenvolvimento de sistemas acessíveis ao contexto, que é o CSS Design Process. E aí, nessa videoaula, eu vou apresentar um exemplo de construção de um sistema acessível ao contexto baseado no CSS Design Process. Então, nós veremos um exemplo prático do emprego do CSS Design Process para apoiar a construção de um sistema acessível ao contexto. Beleza? Então, para exemplificar a execução das atividades descritas no CSS Design Process, será descrita a construção de um sistema de recomendação de especialistas, denominado de ICARE, Intelligent Context Awareness for Recommending Expert, ou seria mais ou menos, a tradução seria um sistema de recomendação inteligente, sensível ao contexto, de especialistas, ok? Ou sensibilidade ao contexto, né? inteligente para suporte à recomendação de especialistas, seria mais ou menos essa a tradução. De qualquer forma, o objetivo do sistema de recomendação é recomendar especialistas, certo? Levando em consideração o contexto do usuário que receberá a recomendação de especialistas. Então, o ICARE ele usa o contexto do usuário e dos especialistas para melhorar a qualidade das recomendações. Detalhes sobre a construção desse sistema acessível ao contexto podem ser encontrados no artigo da Vieira, publicado em meados de 2008. Um artigo bastante interessante. Visão geral do ICARE. Pessoal, ao executar uma tarefa, resolver um problema ou tomar uma decisão, as pessoas elas podem economizar tempo e esforço se interagirem com outros com conhecimento e experiência necessários para a tarefa. Ou seja, nós podemos realmente poupar bastante tempo e esforço se a gente tiver a oportunidade de conversar, de trocar ideias com uma pessoa que tem mais experiência para resolver um determinado problema, executar uma determinada tarefa que nós deveremos realizar. Não é? Então imagine um sistema de recomendação de especialistas, né? Que tem a finalidade de retornar referências a indivíduos identificados como especialistas em um determinado domínio do conhecimento solicitado. Okay? E aí, o contexto ele pode apoiar esse tipo de sistema visando prover melhores recomendações, uma vez que ele pode, uma vez que o usuário, né, ele pode informar quem ele é, né, as áreas de conhecimento em que ele trabalha, em que ele tem interesse, e os assuntos que possui especialidade e outros. Né. Dessa forma, o ICARE ele mantém uma base de especialistas. Os usuários eles acessam o ICARE por meio de uma interface, né, de recomendação. E o usuário ele pode fornecer um conjunto de palavras-chave visando receber como resposta uma lista de recomendação de especialistas, onde essa lista ela será ranqueada ou classificada pela sua relevância, né, o especialista, né, ele será classificado pela sua relevância para o problema em que o usuário está enfrentando. Esta funcionalidade básica é a funcionalidade básica do ICARE sem considerar o contexto. Visando melhorar a qualidade das recomendações,
provendo especialistas que melhor casem com as necessidades do usuário, o ICARI ele pode utilizar uma interface de contexto, onde os elementos contextuais relacionados ao usuário e aos especialistas são considerados como complementos às palavras-chave. Então essa figura ela ilustra, ela apresenta uma visão geral do ICARI, onde a gente observa que o usuário ele interage com o ICARI fornecendo palavras-chave e recebendo uma lista de especialistas, uma lista de recomendação de especialistas através de uma interface de comunicação. E esse usuário ele pode também fornecer elementos contextuais através de uma interface de contexto, certo? Vale ressaltar que esses elementos contextuais eles podem ser obtidos de uma forma explícita ou implícita, né? E a gente observa do outro lado uma base de especialistas. E esses especialistas eles também fornecem elementos contextuais, informações contextuais que o CARI ele utiliza para gerar a recomendação para o usuário, realizar o casamento entre usuário e especialistas, certo? E aí, para construir esse sistema de recomendação sensível a contexto, nós utilizaremos o CSS Design Process, né? E nós iremos empregar o CSS Design Process de modo que seja possível, através das atividades que esse processo de desenho de software fornece, guiar o desenvolvedor, né, nos guiar na criação do sistema de recomendação acessível ao contexto, o ICARI. Então vamos lá, aplicação do CSS Design Process. Vocês devem lembrar que a primeira etapa do CSS Design Process é a especificação do contexto, não é isso? E a especificação do contexto, ela deve ter como base a identificação do foco, certo? As informações contextuais, os elementos contextuais que serão identificados, eles devem ser identificados de acordo com o foco. Então, a primeira tarefa, vamos dizer assim, que a gente deve fazer, se baseando no CSS Design Process, é identificar o foco, né? Ao usar o ICARI, o usuário ele possui um único foco, que é a tarefa de buscar especialistas. A outra tarefa é identificar as variações de comportamento, ou seja, as operações que deverão ser, né, dependentes do contexto. Então, as variações de comportamento no ICARI são relacionadas aos requisitos dependentes do contexto, né? No caso do ICARI, é o que permite as adaptações na classificação do especialista de acordo com mudanças no estado dos elementos contextuais. Ok? Então, são comportamentos que deverão sofrer um ajuste, vamos dizer assim, uma adaptação, de acordo com o estado dos elementos contextuais, de acordo com o contexto, né? Tanto do usuário, assim como do especialista. E aí, os seguintes requisitos relacionados ao contexto foram identificados. Primeiro requisito, identificar os elementos contextuais associados ao usuário que executam a busca. Segundo requisito, utilizar os elementos contextuais do usuário para melhorar o casamento entre as palavras-chave e as especialidades procuradas. Requisito 3, identificar os elementos contextuais para categorizar os especialistas. Requisito 4, identificar para cada especialista recuperado o valor dos seus elementos contextuais e incluí-los numa lista gerada como resultado da busca. Requisito 5, comparar os elementos contextuais associados aos especialistas com os elementos contextuais identificados para o usuário, visando melhorar a classificação da lista de especialistas. Beleza? Então esses são alguns requisitos. E uma vez que a gente identifica os requisitos, a próxima tarefa, né, ainda na etapa de especificação do contexto, é identificar as entidades e os elementos contextuais. As entidades contextuais consideradas no ICARI são o usuário e o especialista. E alguns elementos contextuais associados a essas entidades são a disponibilidade do usuário, especialista, ou seja, indica o quão ocupado está um usuário ou especialista. Localização, né, usuário especialista, refere-se à localização física do usuário e do especialista. Posição,
usuário especialista identifica a posição dessa pessoa em uma organização, e assuntos e interesses, o usuário especialista identifica os assuntos em que a pessoa ela possui interesse, né? Usuário especialista. E aí a gente observa que o resultado da identificação das entidades contextuais e dos elementos contextuais é um modelo de contexto, que nessa figura a gente observa que esse modelo está sendo representado através de classes, né? Interessante, a gente observa então que um diagrama de classes ele está sendo empregado para representar o contexto, certo? Vocês devem lembrar que nós tivemos uma aula sobre modelagem de contexto, sobre representação de contexto, onde eu falei que nós podemos usar modelo de entidade de relacionamento, nós podemos usar modelos de classe, esquemas de GML, entre outras abordagens, para modelar o contexto, para representar o contexto, certo? A gente observa aqui nesse slide que um diagrama de classes ele foi utilizado para representar as entidades e os elementos contextuais. Que nesse caso aqui, as entidades elas são as classes, né? E os atributos são os elementos contextuais. E essas classes elas podem estabelecer relacionamentos entre elas, os relacionamentos que fazem parte do paradigma orientado ao objeto, como associação, né? Simples, agregação, composição, herança, né? entre outros, né? Uma vez que a gente identifica os elementos contextuais, né, as entidades, elementos contextuais, a próxima tarefa, ainda dentro da fase de especificação do contexto, é verificar a relevância dos elementos contextuais, certo? Para avaliar, né, se os elementos contextuais identificados para o sistema de recomendação ICARI são de fato adequados para classificar especialistas, né? E aí um questionário ele pode ser aplicado para um grupo de usuários apresentando os elementos contextuais identificados. E os usuários eles podem ser questionados se esses consideram que esses elementos contextuais, ao filtrar e classificar especialistas, eles são relevantes, né? Pode ser solicitado que eles atribuem uma classificação aos elementos contextuais por ordem de relevância. Então essa é uma estratégia que pode ser usada para validar as entidades, os elementos contextuais que foram abstraídos. Fase 2. Essa fase é muito importante, né, que é a fase de projeto de gerenciamento de contexto. Então, é nessa fase que a gente vai realizar, né, a tarefa de projetar, né, os elementos arquiteturais do gerenciamento de contexto, especialmente relacionados às atividades de aquisição de informações contextuais, aquisição dos elementos contextuais, processamento, ou seja, o raciocínio em cima dos elementos contextuais, e disseminação dos elementos contextuais, ou seja, o uso, né, das informações contextuais de alto nível que foram inferidas através do raciocínio, né? Ok? Então, a primeira tarefa, né, é especificar a aquisição do contexto. Para a aquisição dos elementos contextuais no ICARI foram identificadas algumas fontes de contexto, como a plataforma Lattes, né, uma base de currículos das áreas de ciência e tecnologia do Brasil, então é uma fonte interessante. O GeoLite City, né, que é uma base de dados aberta que apoia a identificação de informações de localização a partir de endereço IP, né? E o perfil do usuário, né, que é obtido através de um formulário preenchido pelos usuários ao se registrar no ICARI, né? E aí os elementos contextuais, assuntos de interesse, trabalhar em, são obtidos usando essa fonte de contexto. A gente observa que na próxima tarefa consiste, né, em projetar um modo de aquisição. Então, esse passo consiste, né, em projetar a arquitetura de aquisição e as interfaces de interação entre o sistema de recomendação ICARI e as fontes de contexto. E, novamente, a gente observa aqui um projeto modelado através da utilização de classes, né, A gente observa que cada classe é responsável por realizar ou por representar um elemento importante, um componente importante que faz parte do projeto de aquisição, né?
Inclusive, a gente observa que existe aí, por exemplo, nessa representação, uma ligação ou uma associação com fontes externas, né, por meio de APIs, né, Lattice API, por exemplo, ou Location API, né, que permite que seja possível obter a localização a partir da base de dados Geolite City, né, e a Lattice API, que permite que seja possível obter, né, informações a respeito do currículo do especialista, por exemplo, através da base de dados Lattice, né, Lattice. Tarefa 3, módulo de projeto do módulo de processamento, que aí é aquela parte relacionada ao raciocínio, né, o processamento. Então, para o processamento dos elementos contextuais, deveria ser utilizada, por exemplo, uma máquina de inferência baseada em regras contextuais definidas, ou poderia ser usado também machine learning, por exemplo. Então, aqui tem, né, um exemplo de regra contextual, né, as condições. Né, usuário, posição igual a graduado, usuário, né, e usuário, posição, localização igual a X, então, né, ações. Especialista na posição igual a pós-graduado, especialista na localização igual a X. A gente observa aí, né, que através da regra contextual é possível realizar um casamento. E, finalmente, o projeto do módulo de disseminação, né, que nesse caso aqui, é a geração da lista de recomendação de especialistas para o usuário, né, a partir, né, da utilização, por exemplo, de uma busca na base de especialistas, levando em consideração o resultado gerado pelo módulo de raciocínio, né, pelo módulo de processamento, ok? Então a gente viu um exemplo simples do emprego do CSS Design Process para guiar, né, a construção de um sistema sensível ao contexto voltado para a recomendação de especialistas. Ok, pessoal? Recomendo fortemente que vocês apliquem esse processo de desenho de software no desenvolvimento do sistema sensível ao contexto que vocês estão trabalhando, né? Que faz parte do projeto, ou avaliação 2 dessa disciplina. Ok? Qualquer dúvida, qualquer conceito que não ficou claro, podem enviar uma mensagem para mim que eu vou procurar esclarecer. Ok? Então, pessoal, um forte abraço para vocês aí. Eu vou parar por aqui, né? A gente volta a se ver numa próxima aula.